Então, é um paciente de 77 anos, a gente já sabe disso, com dor torácica tipo C, com curva de troponina ascendente mais de 100 vezes, em protocolo de síndrome coronariana, paciente grave, chocado, entubado, recebendo droga vasoativa, não respondeu a expansão volêmica como terapêutica inicial, um protocolo de síndrome coronariana, aguardando vaga para cateterismo e CTI. O que a gente vai procurar, então, nas janelas ultrassonográficas do miocárdio, na ecocardiografia? Vamos lá, basicamente, na janela subtifoide de 4 câmaras, vamos dar uma passada rápida isso na anatomia. A gente tem o lobo esquerdo hepático, ventrículo direito, câmara direita para cima, câmara esquerda para baixo. Então, VD, septo ventricular, VE, mitral, átrio esquerdo. E aqui não ficou boa a imagem, a gente tem aqui, deveria enxergar. Não é sempre que dá para ver, a gente consegue ver essa estrutura melhor na janela parietal longo, mas eventualmente na janela subtifoide, a gente consegue enxergar a válvula aórtica e a via de saída. Mas para fins de sonoanatomia, a gente tem que reconhecer o lobo esquerdo hepático, ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo, mitral e átrio esquerdo. Vamos lá. Então lá, tá lá. Lobo esquerdo hepático, câmaras direitas, câmaras esquerdas. Vamos ver como é que ficou a imagem desse paciente. Então a gente observa, a gente não vê líquido livre, aparentemente nessa varredura anteroposterior que é feita conforme a técnica que é preconizada, não mostrou alterações importantes da relação do VD e do VE, não mostrou trombos intracavitários nas câmaras direitas, aparentemente uma contratividade preservada. Então, aparentemente, não existe uma doença intrínseca do miocárdio que justifique o choque desse paciente. Dá para fechar um diagnóstico de forma alguma. De forma alguma. Jamais. Vamos olhar em todas as janelas ecocardiográficas o que pode justificar, o que não foi visto ainda. Então, olhando essas alterações, a gente consegue sim excluir uma patologia, tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é a presença de derrame de líquido livre entre as lâminas do pericárdio, e esse derrame, quando esse derrame ele supera os mecanismos compensatórios miocárdicos de estabilidade hemodinâmica, esse paciente então evolui para uma situação de tamponamento. Deixa de ser um derrame e passa a ser um tamponamento, quando os mecanismos compensatórios eles se esgotam. Esse paciente não tinha absolutamente nenhuma lâmina de líquido, lembrando que é a velocidade de instalação e não o volume. Então, praticamente, a gente consegue, agora sim, excluir um diagnóstico. Qual? Tamponamento cardíaco. Esse paciente não estava tamponado. Ótimo. Tiramos 2 diagnósticos. Vamos adiante. Janela parasternal eixo longo, sono, anatomia. Então, a gente tem aqui, muito semelhante, muito próximo à janela subtifoide, ventrículo direito, septo ventricular, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, aqui sim, via de saída do ventrículo esquerdo, e a raiz da aorta, a saída da aorta, e a aorta torácica descendente passando lá adiante. Lembrando que do ponto de vista de técnica, quando a gente faz essa janela aqui, a gente precisa ter uma profundidade que nos permita ver além da aorta. Muitas vezes derrames pleurais, eles são grandes, volumosos, a gente precisa identificar aonde esse derrame passa, se ele passa anterior à aorta ou posterior, o que vai basicamente separar se é um derrame pericárdico ou pleural. Derrame pericárdico, o derrame ele passa anterior à aorta, entre a aorta e o pericárdio, o derrame pleural ele passa posterior, por questões de ligamentos, questões de sono, anatomia. Então vamos ver como é que ficou a janela parasternal eixo longo 1 desse paciente. Então tá lá, ventrículo direito, septo, ventricular, ventrículo esquerdo, mitral, válvula aórtica, via de saída do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. E alguma coisa grande, redonda, hiperecóica, com aspectos gráficos, ultrassonográficos mistos no interior dessa estrutura anecoica. Lembrando que no ultrassom preto é líquido. Então, aqui eu estava com 15 centímetros de profundidade, é o preconizado que estava com 17 centímetros, é o preconizado 15 a 20 centímetros na janela parasternal eixo longo, e a gente vê essa grande estrutura, aparentemente, inclusive, levando à compressão do átrio esquerdo. Lembre que é uma secção transversal, o vaso que passa posterior ao coração nessa janela é a aorta. Então, aparentemente, a gente tem uma aorta dilatada, aneurismática com trombo nesse segmento, nessa janela
nesse corte, inclusive diminuindo aqui a capacidade diastólica do átrio esquerdo, aparentemente. E quando a gente olha, presta um pouquinho de atenção nessa válvula aórtica e a via de saída, aparentemente a gente tem 3 para 4 centímetros de raiz da aorta, ainda que o ultrassom não seja um exame acurado, a ecocardiografia não seja um exame acurado para dissecção, mas ela pode, sim, muitas vezes mostrar a lâmina de dissecção ou o aneurisma na via de saída do ventrículo esquerdo, e quando a janela é possível de ser realizada, a gente vê alguma coisa na aorta que foge um pouco do que eu acabei de mostrar para vocês. Até 3 centímetros, 2,5, 3 centímetros, é o que a literatura preconiza de uma aorta normal. E a partir do momento que ela aumenta o seu diâmetro, começa a surgir, então, o diagnóstico de aneurisma e podendo ter dissecção, trombos e outras patologias. Olha só. Então, eu preciso dizer para vocês, eu sempre faço, no mínimo, 15 janelas para cada paciente. Esse paciente, eu trouxe aqui algumas poucas janelas para vocês, mas foram mais de 50 janelas adquiridas para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Janela parietal eixo longo, segunda janela parietal eixo longo. Vamos ver, então, janela parietal. O que eu tenho lá? Ventrículo direito, septo, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, via de saída, ventrículo esquerdo, mitral e átrio esquerdo. E um grande aneurisma com trombo nessa aorta, no seu segmento torácico descendente em direção à aorta abdominal, transitando para a aorta abdominal. E muito provavelmente, eu não coloquei aqui a imagem, mas sim, tinha um aumento da raiz aqui entre as paredes da via de saída do ventrículo esquerdo, de 4,5 centímetros. Então surge uma imagem, uma alteração da sonoanatomia. Vejam bem, eu estou falando de uma alteração da sonoanatomia, compatível com um status de alteração anatômica, que pode sim justificar ou contribuir para o que está acontecendo com esse paciente. Então a gente vai interpretar isso aqui no contexto desse paciente que a gente está avaliando e vai corroborar as janelas, sim, com outras janelas complementares. Isso aqui ainda não é um diagnóstico. Sugere, claro, fortemente diagnóstico, mas vamos adiante, nada de se precipitar, ok? Janela parasternal eixo curto na sua porção das estruturas da base. O que a gente tem ali? Uma válvula aórtica, um aumento da sua raiz, do seu diâmetro. Aqui o ventrículo direito, câmara direita para cima, válvula aórtica, septo interatrial, átrio esquerdo e átrio direito. E aqui no átrio não dá para ver, daria para ver a válvula tricúspide e o ventrículo direito. Um aumento, inclusive, eu usei Doppler aqui com uma regurgitação tricúspide importante, um aumento do anel tricúspide, do anel aórtico aqui, desculpa, da válvula aórtica. Adiante. Então, quando a gente joga essas alterações que a gente acabou de ver nas janelas ecocardiográficas, nós não percebemos alterações aqui da morfologia, morfisiologia, nós não vimos trombo, nós não vimos VD maior que VE, nós não vimos septo paradoxal, nós não vimos várias alterações compatíveis com embolia pulmonar maciça. Muito bem, praticamente excluímos a embolia pulmonar maciça como causa etiológica do choque desse paciente, do aumento da troponina, da dor torácica que esse paciente vinha sentindo. Acabou? Não. A gente vai para a janela apical 4 câmeras. Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem o ictus do coração. Isso aqui é sonoanatomia, pessoal. Primeiro pilar. Ictus. A gente tem câmaras esquerdas, câmaras direitas. Septo ventricular, septo atrial, mitral, tricúspide. Ventrículos acima, átrios abaixo. Isso é sonoanatomia. É isso que a gente tem que identificar na janela apical 4 câmeras. Muito bem. Vamos ver o que tinha nessa janela apical 4 câmeras. Está lá. O ictus, coração. Vamos esperar o filme rodar. Parece que o filme parou de rodar, por algum motivo. E temos as câmaras esquerdas, as câmaras direitas, os ventrículos e os átrios. E, numa varredura, numa modificação da janela, a gente vê novamente a aorta do segmento descendente torácico, aneurismática com trombo no seu interior. Então, a gente apenas corroborou naquela imagem que a gente já tinha visto na janela parietal eixo longo. Apenas corroboramos a hipótese diagnóstica, a alteração da via de saída do ventrículo esquerdo vista na válvula aórtica, na janela parietal eixo curto, na sua porção das estruturas da base. E agora a gente vê também
essa alteração da anatomia da aorta torácica descendente na janela apical 4 câmeras. Alterações compatíveis com embolia pulmonar maciça não existem. Líquido livre entre as vânulas do pericárdio não existem. Trombos nas câmaras direitas não existem. Aparentemente doenças ovárias agudas não existem. Então a gente começa a excluir, a gente vai lapidando outros diagnósticos e focando em um diagnóstico. Então, tá lá, pessoal, janela ecocardiográfica, praticamente excluindo um choque cardiogênico ou um infarto como causa de dor torácica, elevação de troponina, choque e por aí vai. Todo esse quadro grave que o paciente vinha apresentando. Agora a gente vai para as janelas complementares, olhar o que? Abdômen. Olhar melhor essa aorta, olhar os quadrantes abdominais, para ver se essa aorta rompeu, se esse provável aneurisma está roto, se tem trombos, se tem oclusão arterial, se essa alteração, se essa dissecção, ela pega tórax e abdômen alto e baixo, ilíacas, lembra da classificação das secções? ABC? Então a gente vai agora olhar isso aí direitinho.